Olá, gente bonita, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos iniciando a nossa reunião de culto nesse domingo. Eu quero agradecer a você que está conosco essa noite. Muito obrigado pela sua presença. A todos os que estão nesse instante fazendo parte desse projeto Filhos da Graça, de reunião de louvor a Deus, de adoração a Deus em toda a família. Que o Deus poderoso te agracie, te abençoe e glorifique o seu nome em tua vida nesse instante tão ímpar, tão interessante de reunião em que todos nós estamos aqui iniciando o nosso projeto de manifestação de louvor e adoração a Deus. Eu quero convidar você para orar comigo agora, para a gente começar esse momento o máximo possível diante da presença de Deus. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos, nós te honramos, nós te adoramos, nós te bendizemos por todas as coisas. O Senhor é o Deus da nossa vida, o dono da nossa existência. É pelo Senhor que estamos aqui nessa noite de domingo e pedindo a Ti, Senhor, que venha ao nosso encontro, que venha, Senhor, para receber cada palavra de louvor que for cantada aos Teus ouvidos, que cheguem ao Teu coração e que o Senhor use a nossa vida na instrumentalidade para que todos aqueles que estiverem participando conosco desta reunião também sejam contemplados com esta graça maravilhosa. Nós pedimos isso porque nós cremos no Teu poder, na graça e no mover do Espírito Santo em Cristo Jesus. Amém. Nós queremos começar com uma canção em que o poeta, o autor, vai pedir algo mais a Jesus. E ele chega com muita humildade perguntando se não seria pedir demais. Isso mostra que ele tem plena consciência de que tudo aquilo que Deus já nos deu é muito mais do que a gente merece. Por isso que graça significa amor ou favor imerecido. É a manifestação do amor de Deus, de modo que o ser humano, em tempo algum, teria feito qualquer coisa, qualquer ação para merecê-la. E mesmo assim, o Senhor chega. Mas o que o autor está buscando não é bênçãos materiais. Ele não está buscando nenhum tipo de prosperidade. Ele está buscando um pouco mais de fervor, um pouco mais de amor apaixonado por Deus. Como daquela mulher que entrou na sala de banquete e se derramou aos pés de Cristo, e beijou, e derramou o perfume mais precioso, enxugou seus pés com seus cabelos, porque ela estava transbordando de amor. E é isso que o nosso coração, em qualquer tempo, deve buscar mais de Deus: renovação, para que os anos de experiência cristã, os anos de experiência religiosa, não tire da gente a essência daquilo que Jesus ensinou, que é o ser menino, que é o ser criança, que é o ser dependente, que é o ser apaixonado, que é ter os olhos brilhando ao olhar para Ele, que é amá-lo cada dia mais, que é depender cada dia mais da sua essência, da sua presença e da sua graça. É isso que nós queremos cantar agora. Eu gostaria muito que você, em qualquer lugar onde você está agora, se colocasse nessa dimensão, nesse lugar espiritual, e esquecesse qualquer coisa que pudesse tirar a sua atenção desse instante tão especial de culto. Faça isso conosco agora, em nome de Jesus, adorando ao nosso Deus. E Jesus, será que é pedir demais? Aleluia.
nova fome, uma nova paixão por ti. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti. Meu coração tem clamado por ti. Ser tocado por tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus. Ser mudado por tua face é o meu anseio, é o meu maior prazer. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti. Meu coração tem clamado por ti. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho a ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Casa comigo, casa comigo, oh Jesus. Casa comigo, casa comigo, oh. Ser tocado por tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus. Ser mudado por tua face é o meu anseio, é o meu maior prazer. Aleluia. Coisa linda. Poder oferecer ao Senhor com toda a sinceridade de coração as nossas palavras de louvor. Próxima música que nós queremos cantar com você que está conosco hoje é uma canção que exalta a Deus pela sua beleza.
E nessa poesia a gente vai cantar essa beleza do Senhor Jesus, essa graça que é manifestada por meio da glória dele, que é refulgente e que se manifesta produzindo em nós todo encantamento, todo sentimento de perceber algo que está muito além daquilo que é comum, daquilo que é natural, daquilo que é corriqueiro, daquilo que é rotineiro. É algo que está acima de todas as coisas, a grandeza da beleza do Senhor Jesus. E é o que nós vamos cantar agora, essa beleza diante do seu trono, diante da sua glória. Louvemos ao Deus eterno. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Oh, oh. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Oh, oh. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Me leva, então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Lindo és, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós queremos saudar as demais pessoas que têm chegado à nossa live de culto essa noite. Muito obrigado por sua presença. Nossa reflexão de hoje está baseada no livro de Gênesis, capítulo 22. Vou pedir a você que pode para abrir a sua Bíblia comigo, Gênesis 22, verso 7 e o verso de número 8. Gênesis 22, verso 7
e verso 8. O texto diz assim: Isaque disse a Abraão: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram juntos. Senhor, nós estamos diante desta palavra, e o Senhor sabe perfeitamente o que o nosso coração precisa ouvir nesse tempo, nesta nova era, nesse momento tão particular que a humanidade está enfrentando agora. Por isso pedimos que chegue a nós a Tua palavra e glorifique o Teu nome em Cristo Jesus. Amém. Antes mesmo da instituição do culto judaico, realizada por meio de Moisés, os hebreus já adotavam o cordeiro como o principal elemento do sacrifício cultual. Então toda a oferta de sacrifício tinha, desde os tempos noélicos, um animal como sendo o elemento principal, o elemento a ser oferecido, a ser queimado sobre as lenhas que estavam dispostas no altar. E aquele animal representava a própria figura humana. Principalmente quando Moisés institui o culto hebraico e o sacrifício não vai servir apenas como uma oferta de amor a Deus, uma oferta de gratidão a Deus, mas ela vai servir, antes de qualquer outra coisa, como uma oferta para a expiação dos pecados da humanidade. Então, o cordeiro, quando é colocado sobre o altar, e o ofertante participando daquele instante, daquele ritual, olha para o cordeiro queimando no fogo, ele está olhando para a sua própria vida. É a sua vida que está sendo queimada ali diante do altar. É por esta razão que, principalmente depois dos rituais apresentados por Moisés como momento de adoração a Deus e de expiação dos pecados, o cordeiro, ele vai ter essa força significativa que o torna, não só naquele momento, mas desde antes, esse elemento principal indispensável. Então é inconcebível pensar no sacrifício, pensar numa oferta de adoração e de louvor a Deus em que o animal é esse elemento principal, sem a figura, sem a presença do cordeiro. E é interessante que no texto que lemos, Isaque, que ainda era jovem, tinha plena consciência de que a ação de seu pai Abraão, juntamente com ele, de manifestar o seu sentimento de adoração a Deus,
não estaria completo, porque ele olha para os elementos do culto, e ele percebe que alguma coisa está faltando para que o ritual esteja completo. Tem fogo, tem lenha, o altar certamente estará colocado no alto do monte lá, porque qualquer pedra serviria de altar. Mas no meio das coisas que eles estão trazendo para a realização da devoção cultual, está faltando aquilo que é imprescindível para a realização do sacrifício. Não tem cordeiro, não tem animal. E é por isso que Isaac vai perguntar: meu pai, onde está o cordeiro? E essa pergunta, queridos, é uma pergunta que precisa estar ecoando nesse tempo, nesta era em que nós estamos vivendo. É uma pergunta que nunca deixou de ser realizada. E é uma pergunta que não deve apenas ser feita, mas, sobretudo, ela precisa ser executada, ela precisa ser respondida. Onde está o cordeiro? Porque todo e qualquer ato de sacrifício, toda e qualquer manifestação de culto, sem a presença do cordeiro, não tem nenhum tipo de sentido e nenhum tipo de significado. Então a pergunta que chega para os nossos corações esta noite também é essa, e exige uma resposta urgente, exige uma resposta imediata. Onde está o cordeiro? A gente precisa pensar, olhando para a Bíblia, que o cordeiro, ele vai se apresentar como um elemento duplo. Primeiro, porque ele aparece como o cordeiro para Deus. Segundo, porque ele aparece como o cordeiro de Deus. Então, o primeiro cordeiro é aquele que é oferecido para Deus. Quando o apóstolo Paulo vai fazer uma leitura do que de fato deve ser olhado e observado e lido como culto a Deus, ele diz aos irmãos romanos que o verdadeiro culto a Deus é a nossa entrega racional. A nossa entrega racional é aquela em que a gente se coloca no lugar do cordeiro. É aquela em que a gente se coloca no lugar do sacrifício. É aquela em que o cordeiro é substituído pela nossa própria pessoa, pela nossa vida, pela nossa consciência no Evangelho, porque Paulo está dizendo que o culto é racional. Então, cordeiro significa entrega, e sacrifício significa cordeiro. Então, todo e qualquer sacrifício que se faz para Deus, primeiro é preciso pensar que esse sacrifício só vai acontecer se existir o eu cordeiro, que é o cordeiro para Deus. Então, o que Deus está buscando de nós? Deus está buscando a nossa entrega completa, o nosso sacrifício. Deus está buscando a nossa manifestação de entrega e de vida na direção dele, sem procurar nenhum tipo de resultado, porque o sacrifício não busca resultados, o sacrifício apenas se entrega com a intenção de agradar a Deus. E por que a pergunta é urgente para a nossa geração? Porque nós temos, em vez de substituído o cordeiro, que é o elemento para o nosso culto a Deus, nós temos terceirizado essa substituição. Em vez de eu entregar a minha vida, às vezes eu entrego uma quantia de dinheiro.
Em vez de eu entregar a minha vida, às vezes eu entrego uma pessoa que me possa representar diante de Deus. Em vez de eu me converter de fato, eu às vezes vou utilizando outras pessoas que possam buscar a Deus por mim, orar a Deus por mim, enquanto eu vou vivendo a minha vida à mercê dos meus desejos e das minhas próprias vontades. E quando Paulo está dizendo aos irmãos romanos que sacrifício, que culto é sacrifício, que sacrifício é a nossa própria vida, e ele está dizendo que nós somos o cordeiro para Deus, o que de fato ele está declarando ali para os irmãos romanos, que como cordeiros de Deus, como sacrifícios agradáveis a Deus, como vidas de culto a Deus, o nosso caminho é na contramão das propostas que estão sendo dispostas ou apresentadas pelo mundo. O caminho dos irmãos de Roma é diferente daqueles caminhos que eram apresentados pelos imperadores e pelas autoridades políticas do seu tempo. Que no momento em que eles desejavam, eles podiam obter aquilo que eles quisessem na vida deles, sem nenhum tipo de peso de consciência. Nada que o coração ou que a carne deles desejasse poderia ser pesada com qualquer outra coisa que tivesse um significado maior do que a realização dos seus próprios desejos. É por isso que havia tanta promiscuidade, tanto adultério, tanta prostituição, tanto tipo de relações ilícitas entre os cidadãos romanos. Tudo isso não apenas aprovado pelos poderes políticos, mas sobretudo incentivado pelos poderes políticos daquela época. Então viver uma vida a seu bel prazer era a coisa mais fácil, porque era esse o fluxo daquela sociedade. E Paulo está dizendo, se você quer viver uma vida para Deus, vivendo nesse modo de comportamento em que os romanos estão vivendo, é impossível que isso aconteça. Você só poderá oferecer de fato um culto legitimado para Deus se houver sacrifício. Se o sacrifício é o cordeiro, e se o cordeiro é você. E isso deve acontecer na vida, não é nas reuniões de culto. Por que Paulo está dizendo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Primeiro, porque eles não precisavam mortificar a própria carne no sentido de morrer, literalmente, como acontecia com o cordeiro. Segundo, santo, porque tinha que ser separado, não dava para andar no fluxo daquele mundo, segundo as paixões daquele mundo, e ainda querer ser um culto agradável a Deus. É impossível. Viver dentro dos sistemas regentes do mundo é ainda achar que pode agradar a Deus. É necessário sacrifício de comportamento. Abrir mão do seu ego, da sua inveja, do seu desejo de vingança, do desejo de ver o seu próximo morto. É necessário amar as pessoas, independente de quem elas sejam e em que time elas estão jogando. Então Paulo está dizendo, se você quer ser um sacrifício agradável a Deus, primeiro você precisa se conscientizar de que você é o cordeiro. Então o sacrifício é santo, é separado. E assim ele vai ser agradável. Ele vai ser cheiroso diante da presença de Deus. Paulo está dizendo isso porque para os judeus, por exemplo, gerações que o antecederam, eles rasgavam as suas vestimentas, eles colocavam cinzas sobre as suas cabeças, eles ofereciam um número maior de sacrifícios de animais no templo, eles queimavam muito incenso,
e faziam com que os seus rituais se transformassem em grandes espetáculos para aqueles que assistiam seus cultos. Só que quando eles saíam do templo, quando o culto terminava, quando o ritual se encerrava, eles voltavam para suas vidas cheias de inveja, de vingança. Eles tiravam o que não lhes pertencia, desejava aquilo que era do próximo, matava para poder alcançar os seus objetivos, diminuía o salário do trabalhador, não tinham misericórdia dos pobres, as viúvas passavam necessidades, os machucados ficavam pelos cantos das ruas e eles passavam sem nem ao menos olhar para ver quem era. E aí Deus usa o profeta para dizer: vocês estão oferecendo sacrifício, mas o essencial e o que é necessário de fato não é sacrifício de animais. O que eu quero de vocês é aquilo que está dentro, é aquilo que é vida, é aquilo que é essência. Eu quero que vocês, antes de qualquer coisa, tenham misericórdia. Coloquem o coração de vocês na situação de miséria das outras pessoas. Quando vocês pensarem em invejar alguém, em matar alguém, em destruir alguém, em tomar o bem de alguém, quando vocês virem um doente no chão, quando vocês virem uma viúva passando necessidade, quando alguém lhe pedir água ou lhe pedir pão, quando alguém, para não morrer, precisar apenas de uma mão sua estendida, saia do lugar onde você está e coloque-se no lugar da outra pessoa. A alteridade é a ação de misericórdia, é quando você se coloca na posição do outro, ou tira o seu coração e coloca o seu coração na condição em que o outro se encontra. Deus está dizendo: é isso que eu quero. Quando vocês rasgam as roupas de vocês e colocam cinzas sobre a cabeça, o que eu estou esperando, na verdade, é que vocês rasguem os corações de vocês. É que vocês olhem a vida com um pouco mais de humildade. É que vocês deem um pouco mais de sentido à existência, além da futilidade material. Vocês são pessoas fúteis, porque vocês acham que conseguem encantar o coração de Deus com cultos, com fumaça, com luzes, com instrumentos, ou com qualquer outro tipo de manifestação humana que talvez agrade uma grande quantidade de pessoas, uma grande massa, e atraia essa massa. Mas o coração de Deus só pode ser atraído quando um coração verdadeiro se coloca na presença dele. E eu sei que essa noite eu falo para muitas pessoas que talvez nem tenham tanto a oferecer, no sentido que a vida que o mundo de hoje está pedindo. Mas você que oferece o seu coração a Deus, você que entende que é sacrifício a Deus e que se oferece amando a Deus no próximo, ajudando as outras pessoas que precisam da tua misericórdia, você já está agindo como um culto de louvor e de adoração a Deus que agrada ao coração dele. Então, quando eu penso nesta ação cultual, olhando para a palavra de Deus, primeiro eu tenho que pensar em eu como um cordeiro para Deus. Isaac pergunta: onde está o cordeiro? Até aquele momento ele não sabia, mas Isaac era o cordeiro. Isaac substitui o animal. Figurativamente, metaforicamente, é isso que Deus espera de nós. Que a gente seja esse ser, esse elemento principal do culto, quando nós nos dirigimos ao altar de Deus para oferecer-lhe culto. E a pergunta é: onde está o cordeiro? Será que você é o cordeiro? Isaac sobe ao monte quando ele toma ciência de que o animal não foi trazido de propósito, porque o que Deus queria era a sua própria vida. O texto escrito por Moisés não dá maiores detalhes.
de uma conversa que Isaac tem com o seu pai Abraão. Mas o historiador Flávio Joséfo, que tem nas suas mãos informações passadas de geração para geração, segundo as tradições judaicas, vai dizer que na conversa que Abraão teve com seu pai, Isaac teve com seu pai Abraão, o próprio Isaac disse: papai, eu me ofereço para subir no holocausto, porque eu tenho gratidão e prazer de ser esse culto a Deus. Se a minha vida é uma vida para agradar a Deus, eu mesmo me ofereço. E ele subiu ao altar de vontade própria, porque ele sabia que mesmo sem a presença do animal ali, ele, na sua entrega e na sua devoção a Deus e na sua consciência de que poderia ser um instrumento que agradasse a Deus, seria o substituto daquele animal. Isaac estava dizendo: se não tem o cordeiro, eu sou o cordeiro, mas Deus não vai ficar sem o seu sacrifício. Deus não vai ficar sem o elemento de adoração. Será que você pode compreender isso? Será que essa noite você poderia se colocar nessa mesma disposição, nesta mesma condição de Isaac, e dizer: Deus, se sou eu que o Senhor quer, então eu entrego a minha vida. Deus já fez tanto por você, querido. Você já recebeu tantos livramentos, há tantas bênçãos que te cercam na vida, e você sabe disso. E Deus não está pedindo o teu dinheiro, Deus não está pedindo a tua casa, Deus não está te pedindo esses sacrifícios que essa galera que quer apenas se dar bem na fé de outras pessoas, utilizando e abusando a fé de outras pessoas, dizem que Deus quer. Deus não quer isso. Deus quer a tua vida, Deus quer a tua entrega. Deus quer apenas que você se disponha. Deus quer apenas que você diga: Senhor, qual é a tua vontade específica para a minha vida? Diga o que queres que eu faça e eu farei. Isaac entendeu isso e disse: se não tem cordeiro, eu serei o cordeiro para Deus. Essa noite é o que Deus busca de você. Segundo, quando nós pensamos em culto, em manifestação de adoração a Deus, em busca da graça e do perdão de Deus, há o outro cordeiro, e esse é o principal cordeiro do sacrifício, e sem ele é impossível que culto se realize com sentido, com significado. Eu estou falando agora do Cordeiro de Deus. Cordeiro para Deus sou eu quando eu me entrego a Ele. O Cordeiro de Deus é aquele que dá significado a todas as coisas. Por Ele todas as coisas foram feitas, e foi por meio dEle, e inclusive para Ele. Então todas as coisas só vão ter algum sentido, algum significado na vida com a presença do Cordeiro. É por isso que a pergunta precisa ecoar em nossa geração: onde está o Cordeiro nas nossas manifestações de culto? Onde está o cordeiro nos nossos rituais? Porque não adianta espetáculo, não adianta fantasia, não adianta profeta, não adianta patriarca, não adianta apóstolo, não adianta fumaça, não adianta luz, não adianta ministérios de louvor, não adianta pregação, se o Cordeiro não for o centro das atenções. Se o Cordeiro de Deus não for o verdadeiro sentido do culto, se as coisas não forem para a sua glória, não adianta outro tipo de elemento. Pode ter fogo e ter lenha, mas sem Cordeiro não adianta nada. Essa é a compreensão de Isaac. E às vezes é a compreensão que nos falta em nossa geração. Porque a nossa preocupação muitas vezes é atrair pessoas independentes de qualquer coisa. Então o que acontece? Os princípios vão sendo deixados de lado. A estrela da manhã, o sol, que tem o maior brilho,
na eternidade, que é o próprio Cristo, e que deveria ser o destaque das nossas realizações de culto, perderam lugar para as estrelas gospel, perderam lugar para os pregadores estrelas, perderam lugar para aqueles que exigem fortunas para poder pregar a palavra, ou para poder cantar uma meia dúzia de músicas em uma realização de culto. Estrelas que acham que sem a sua participação o culto não se realiza. Então, onde é que está o Cordeiro? Quando eu acho que sou o elemento principal do culto. Onde é que está o Cordeiro? Quando o Cristo verdadeiro começa a ser substituído por elementos do culto judaico, por exemplo. Porque não pode faltar determinado instrumento, determinado pedestal. Não pode faltar castiçal, não pode faltar a bandeira de Israel. Não pode faltar algum tipo de vestimenta que é exclusiva e especificamente para os judeus. Tradição e cultura judaica. Mas a gente acha que o nosso culto só vai se realizar se a gente trouxer os elementos do culto judaico para as nossas realizações de culto. E a gente vai esquecendo de Cristo. A gente quer usar a arca do concerto, uma figurinha, para poder tocar nela, porque a gente não sabe e não consegue ter fé em apenas crer na palavra do Evangelho. Se for para tocar só em Jesus, a gente não consegue ter fé, então a gente precisa de algum elemento, nem que seja um sal grosso ou um galho de arruda, para crer que Jesus está presente. Então onde é que está o Cordeiro? Quando a gente utiliza desses elementos que não fazem parte da fé verdadeira. Você sabe por que razão Jesus disse para os discípulos: olha, nem em Israel encontrei tanta fé. Porque o cara que era um cidadão romano, dirigia uma centena de soldados romanos, pediu a Jesus para curar o seu servo, e Jesus diz: vamos lá. Ia se dirigindo à casa dele, o cara disse: não precisa. Não é necessário que o Senhor vá até a minha casa perder tempo. Manda apenas uma palavra. Porque se o Senhor mandar uma palavra, a palavra ainda é a mesma coisa de a tua presença está lá. Então Jesus olha para esse moço e fica cheio de alegria em perceber que alguém entendeu a sua palavra. Que alguém entendeu o Evangelho. E olha para os discípulos e está vendo, Israel não tem essa fé. Porque Israel precisa de um elemento visível, palpável. Precisa de um envelope branco, precisa de um lenço, precisa de uma roupa, de alguma coisa para pegar, para colocar no pescoço, no bolso, de um suor, de um líder, que parece que tem mais poder de Deus do que o próprio Deus. O cara está dizendo: não, manda uma palavra só é suficiente para resolver as coisas. E Jesus está dizendo: está vendo aí isso que eu quero? Gente que acredite na minha palavra. Onde é que está o Cordeiro? Ou você precisa de outras coisas para poder crer em Deus, no poder de Deus, no milagre de Deus, na graça de Deus e na salvação de Deus? Então, às vezes a gente tem tudo. Tem todos os elementos, gasta um monte de grana para poder fazer eventos diferentes. E o Cordeiro onde é que está? Onde está o Cordeiro quando tanta coisa tem enchido o lugar? Era o que acontecia com Laodiceia, irmãos. E às vezes a gente lê o texto, mas parece que não consegue compreender o que o texto está dizendo tão claramente. Laodiceia tinha poder político, tinha influência, tinha consideração social, tinha conceito, tinha respeito, tinha um monte de coisa que às vezes a gente busca em nossa geração, posições, títulos e tantas coisas mais. Só que o Cordeiro onde é que estava? Apocalipse capítulo 3 e verso 20,
Jesus não está dizendo a pessoas que não creem no Evangelho, não, está dizendo a Laodiceia, que é uma igreja, que acha que tem tudo, mas não tem nada. E Jesus diz que está à porta batendo, para que alguém abra a porta e ele entre, ou seja, ele está do lado de fora. Em muitos lugares onde a gente faz reuniões, quando eu digo a gente, eu estou me incluindo, para não parecer presunçoso ou ofensivo a outras pessoas, mas às vezes a gente faz isso. A gente enche a nossa reunião de culto de elementos e de coisas, a gente acha que tem o poder de Deus, porque está bem na vida política ou social do país ou do ambiente onde a gente está. No entanto, o Cordeiro está do lado de fora. Nosso culto só poderá ser de fato sincero e verdadeiro o dia em que o Cordeiro ocupar o seu lugar. E ele só pode ocupar o seu lugar quando homens com corações sinceros, desprovidos de grandeza, voltarem a apontar o Cordeiro de Deus. Como fez João Batista, um profeta improvável, porque sua mãe é estéril. Já havia em Israel 400 anos que Deus não falava por meio de um profeta, porque os sacerdotes e os homens da religião tinham se encharcado de religiosidade, de materialidade, de desejo de domínio, interesse próprio, e tinham se esquecido de Deus. E João Batista se levanta naquela geração, no deserto, com roupa de pobre, caminhando em situação de pobre, e Jesus diz que ele era grande, e que nenhum homem nascido de mulher era tão grande quanto João Batista. A sua grandeza não estava em suas possessões, porque ele não tinha. A sua grandeza estava, primeiro, na sua disposição de se entregar absolutamente a Deus. Segundo, onde ele apontava o seu dedo, porque ele dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nossa geração, nós temos muitas pessoas apontando o caminho da prosperidade, o caminho do sucesso, o caminho do engrandecimento humano, o caminho das posições sociais, mas poucas pessoas têm tido coragem de se despir de tudo isso para apontar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é urgente, é necessário que a gente responda a pergunta: onde está o Cordeiro? O Cordeiro está na tua vida? O Cordeiro está verdadeiramente no teu culto? O Cordeiro está dirigindo o teu destino? O Cordeiro é aquele que domina a tua existência de forma absoluta? Porque é o Cordeiro a figura principal, não apenas do ritual do culto, segundo a proposta do Evangelho, mas ele também é aquele que vai nos tirar de todo o sofrimento desta vida terrena e nos dirigir para o caminho da eternidade. No capítulo 7 de Apocalipse, o texto diz que o Cordeiro é o consolo para aqueles que podem suportar as lutas e as maiores tribulações sem negar o nome de Jesus. Por isso que, na visão de João, ele disse que havia uma quantidade incontável de pessoas diante do Cordeiro de Deus. Diante do Cordeiro de Deus. Homens e mulheres com suas vestimentas lavadas no sangue do Cordeiro de Deus. Então, é diante do Cordeiro e lavado no sangue do Cordeiro que é possível alcançar a eternidade. Nós estamos lutando para o sucesso nessa vida terrena passageira, enquanto o Evangelho está nos apontando o caminho contínuo para a eternidade. Para que você alcance sucessos nessa existência,
Você precisa ir por caminhos que muitas vezes te afastam daquilo que é essencial. Paulo disse a Timóteo: o amor do dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E é por essa razão que muita gente boa, muita gente que já teve a vida entregue a Deus, se embaraçou pelo caminho, porque queria se enriquecer, se engrandecer da vida. E na busca pela satisfação financeira, acabou perdendo-se no caminho. Agora, quem sempre buscou ser dirigido pelo Cordeiro de Deus, querido, nunca falhou na sua existência. João diz que a voz que falava diante desta visão, nos versos 16 e 17 do capítulo 7 de Apocalipse, disseram assim: esses que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e que estavam em pé diante do Cordeiro, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, porque o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Você quer algo mais do que isso? Você quer uma palavra mais poderosa do que essa? Você quer uma motivação maior do que essa para você continuar servindo a Deus? O que João está dizendo que viu aqui é: enquanto todas as gerações de pessoas que se engrandeceram por tantas coisas nessa vida terrena passaram, aqueles que permaneceram firmes no propósito do Evangelho, suportaram as maiores tribulações, agora estão sendo guiados pelo Cordeiro até a água da vida. E olha que coisa linda. Você lembra do pastor do Salmo 23 que guia até a água da vida? Agora o pastor é o Cordeiro. O pastor é o Cordeiro. Ele agora é o Cordeiro que guia as águas da vida. Então esse Cordeiro é aquele pastor, e aquele pastor é esse Cordeiro, e é o mesmo Jesus, que nos levando até as águas da vida. Consolo de Deus é tão extraordinário que a Bíblia diz que toda a lágrima dos olhos será enxuta. Ou seja, não haverá mais nenhum resquício de sofrimento na tua alma. Nunca mais você vai sentir tristeza e angústia na tua vida. Você que talvez essa noite esteja com os olhos cheios de lágrimas diante desse aparelho. Você que esteja talvez sofrendo tantas perseguições na tua existência, continua um pouco mais, olhando para o Cordeiro de Deus, limpando as suas roupas no sangue dele, porque um dia todas as lágrimas serão enxugadas dos teus olhos, você não sentirá mais angústia nem tristeza, só alegria eterna diante da presença de Deus para todo sempre. Essa é a verdadeira palavra de esperança. E eu espero que Deus te abençoe por meio desta palavra, em nome de Jesus. Pai, nós oramos a Ti. Oramos para que esta palavra encontre terreno fértil e abençoe a todos os Teus filhos que a ouviram. E que Teu nome seja glorificado em cada uma dessas vidas. É o nosso desejo. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando a nossa reunião de hoje, lembrando que segunda, amanhã, 19 horas, pastor Edinho volta com sua live de oração. E durante a semana, na terça-feira, às 20 horas, nós temos o programa Paz no Lar, estarei com você. Na quarta, às 15 horas, pastora Hilde e as mulheres compartilhando graça. Quinta-feira a gente volta, portanto, às 20 horas com a transmissão do nosso culto do Ministério Filhos da Graça. E domingo pela manhã às 10 horas, pastor Wagner na sua live de escola dominical. E de novo, no próximo domingo à noite, nesse mesmo horário, 19 horas, nós estaremos aqui com você. Tá bom?
O grande amor, a graça e o consolo do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com você e com toda a sua família, não só hoje, mas sempre. Deus abençoe a todos e tenham todos uma ótima semana em nome de Jesus. Amém.